Então tá. Então, obrigado pela presença de todos vocês, sejam todos bem-vindos. Hoje a designação é 1 Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 13. A gente tem um capítulo bem famoso, a gente vai despender talvez uma maior parcela do tempo nesse capítulo, que é o capítulo 13. Mas a gente também tem outras bem famosas que estão nesse bloco, tá? Se vocês estudaram essa semana, alguma coisa assim chamou a atenção a vocês nesse bloco de escrituras que foi designado? Se alguém também que estiver aí assistindo online quiser comentar, é só abrir o microfone. Tem algum comentário aí de alguma coisa que chamou a atenção? Vamos começar então, talvez relembrando o que estava acontecendo. Paulo estava escrevendo essa carta, que a gente já viu que não é a primeira carta que Paulo escrevia para os coríntios, tá? Provavelmente era a terceira, ou seja, ele escreveu, o pessoal de Corinto respondeu e ele estava escrevendo novamente. E ele estava se dirigindo a problemas muito graves que estavam acontecendo na congregação dos santos daquela época. Um deles, e o primeiro que ele se referiu, foi a imoralidade no meio da congregação. Então, foi isso que a gente viu, do capítulo 1 ao capítulo 7. Do 8 ao 13, Paulo vai falar de outros problemas que estavam acometendo aquela congregação. Tá? Esses problemas estavam começando assim a ganhar um volume e uma expressão grande, por isso que Paulo decidiu agir logo. O que pode ser talvez um indicativo do que a gente deva fazer em nossas vidas. Vocês, como eu, sabem que os pecadinhos eles não começam gigantes, eles começam pequenininhos. Sei lá, vamos citar aí, roubo. A gente começa tirando uma caneta do ambiente de trabalho, daqui a pouco a gente leva um grampeador. Mas tudo bem, aqui no trabalho tem 15 resmas de papel, se eu levar uma para casa para minha impressora, e aí a gente vai, vamos dizer, escalando nesse pecado. Era o que estava acontecendo nessa congregação de Corinto. Então, do capítulo 8 ao capítulo 10, Paulo parece lidar com o problema da imprudência. A gente vai tentar dar um nome para cada problema que Paulo vai endereçar, tá? Vamos chamar esse primeiro bloco, do 8 ao 10, da imprudência. Talvez a gente leia esses capítulos no estudo semanal 8, 9 e 10 e pense, mas o que tem a ver comigo nos dias de hoje? O que estava acontecendo nesse conjuntinho de capítulos? Primeiro, algumas carnes que eram vendidas no açougue, elas tinham sido sacrificadas a deuses pagãos. Então, se hoje comer carne já está sendo um luxo, por conta do preço da carne, né? Imagina naquela época. Então, comer carne não era algo corriqueiro até, como é hoje para nós. Se tiver só arroz e feijão, a gente já faz cara feia, né? Tem que ter a mistura, como o pessoal chama. Não era o comum daquela época, mas quem tinha condição ia ao açougue e muitas dessas carnes eram remanufaturadas de sacrifício aos deuses pagãos. É igual hoje, se a gente perguntar, e se eu vi, por exemplo, uma galinha preta morta numa encruzilhada, eu posso pegar para fazer uso dela? Tá? É essa a pergunta. E outros. Alguns santos também estavam sendo convidados aos templos pagãos para festas de banquete. Eram jantares que esses templos pagãos forneciam. Vamos dizer que era a atividade pagã deles. E eles estavam sendo convidados. E aí, devo ir ou não devo ir? Talvez hoje muitos de nós já tenham passado a experiência, por exemplo, de como membro da igreja ter sido convidado para ser padrinho de batizado de alguém de uma outra religião. Devo aceitar ou não devo aceitar? E é por isso que a gente vai chamar desse problema o problema da prudência. E era com essas dúvidas que Paulo
passa a lidar agora. Ele já tinha falado sobre a imoralidade e agora vamos para essas dúvidas assim do dia a dia. Então, como é que a gente pode se beneficiar desses ensinamentos de Paulo daquela época, nos beneficiando hoje? Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. 1 Coríntios 8, 4. Quem pode ler para nós? Oito, quatro, né? Isso. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há nenhum outro Deus senão um só. Senão um só. Qual é a resposta, então, de Paulo para esses santos? O que que ele disse aí? Coloca num bom português para nós, ou num bom espanhol. Espanhol? Não, tanto faz. Quanto comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há nenhum outro Deus senão um só. Tipo, não é para esse certificado, né? Não sei o que comer. Comer mesmo. Eu disse que eles estavam comprando no açougue carne que foi sacrificada a outros. Pior que ele disse a mesma coisa na noite. Uhum, Não mudei assim. igual. E aí, o que que ele está dizendo? Posso ou não posso? Depois eu posso. Só que não interessa se for sacrifício para aquele Deus ou não, porque ao final a carne é carne. Ok, então é o que Paulo está dizendo. Ele disse, ó, em teoria não tem problema nenhum. É tanto que ele diz aí, ó, sabemos que o ídolo nada é no mundo, não significa nada, tá? E que não há nenhum outro Deus senão um só. Então, esses ídolos pagãos não significa nada para quem era um cristão. Então, carne é carne. Eu falei uma analogia que nada tem a ver com a época dele, não? Mas tipo, que nem aquela carne japonesa, Sim, que é aquela wagyu. isso. Dice que as vacas comem, e as vacas escutam, pero elas ouvem música clássica para ela ficar de melhor qualidade. Aham, Então, ok. aí vira a mesma opinião dele, sabe? Você falou que você chamava de padrinho, madrinha. Isso. Tem recurso, né? Uhum. Faz mal que descer da religião continua sendo. Ok. Não tiver. Sim. Nossa, Vocês vejam que a resposta de Paulo foi, em teoria, ele não significa nada, o ídolo pagão para vocês, então carne é carne. Ponto. Mas ele vai acrescentar algo mais a essa resposta, tá? Por exemplo, algum visitante que vem aqui pode tomar o sacramento? Vai significar alguma coisa para ele? Vai ser pão e água. Por quê? Porque não tem os convênios vigentes ainda. Então, para ele é pão e água. Comendo essa carne, era carne que um cristão estava comendo. Ele não estava comendo na condição de um adorador daquele ídolo pagão. Então, problema nenhum. Mas, aí que vem a questão. E por isso que o problema era da prudência. Vamos ver o versículo 9, 10 e 11, do mesmo capítulo. Vamos analisar por partes, então. O que que a gente já entende daí? Que essa liberdade não seja escândalo para os fracos. Naquele momento que ele já podia comer qualquer tipo de carne. Não, né? Vamos tentar explicar com o versículo 10, então. Leia o 10. Especialmente ouvir que tens conhecimento, assentado à mesa dos conduzidos, não será consciência de que é fraco induzida a comer, de que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas ao ídolo? Então, ele está dizendo, se um irmão que é menorzinho na fé passa e vê você comendo a carne sacrificada ao ídolo, o que que ele pode pensar? Você está morrendo de calor,
vai num bar, pede um guaraná, eles te servem no mesmo copinho americano que serve a cerveja, a garrafa da tubaína é igual à garrafa de cerveja, alguém passou e disse, eu vi a Emiline lá. É o que ele está dizendo aqui. Ele disse, se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, tá? Que é um cristão, assentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? É daí que a gente tira a aparência do mal, que a gente deve... mas ele foi bem direitinho para aquele povo. Eles entendiam, né? Veja no 11. E pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então, pelo teu conhecimento, você vai deixar tropeçar um irmão que é mais fraco na fé, pelo qual Cristo também se sacrificou? Por ele? É por aí, relendo e relendo. Vejam só como isso termina se aplicando a nós. Então, a carne naquela época não tinha nada a ver. Mas quem visse um cristão comendo a carne vai dizer, aquele cara está sacrificando aos ídolos. Entrar num bar e pedir guaraná não tem nada a ver. Eu ir para uma festa, é a festa dos amigos da faculdade, eu não vou beber, não vou fumar, nada a ver, né? Mas quem nos vê nessas situações não pode tropeçar por causa disso, e veja ainda, a gente vai analisar ainda o versículo 10, quando ele fala, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Vê que Paulo aqui, ele está aplicando o princípio de amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nessa situação, em determinados contextos, naquela sociedade, comer carne ofertada a uma divindade pagã poderia afetar algumas pessoas, sim. Então, até mesmo hoje, a gente tomar certos comportamentos na igreja pode afetar algum irmão que é mais, como ele diz aqui, fraco na fé. Vamos só pular um pouquinho para o versículo 25 do capítulo 10. 1 Coríntios 10, 25. Olha o que ele diz aí. Sem perguntar nada, por causa da consciência. Ok, ele disse, para não entrar nesse dilema moral, não pergunta, compra a carne do açougue e come. Tá? Não Ok. Não pergunta, ele diz, só come por causa da consciência, tá? E aí ele diz, se alguém fizer caso disso, se com a consciência ficar afetado, não coma. Mas se pela consciência não te afeta, coma, não tem problema, tá? Alguns poderiam comer a carne por pressão externa. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 8, e a gente viu o versículo 10. Não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Então, alguns, por essa pressão externa de ter visto, eu vi o bispo comendo a carne do sacrifício, então eu acho que eu tenho que participar disso também, né? Eu acho que eu tenho que comer, mesmo esse irmão não se sentindo bem na consciência dele fazendo isso. Temos algumas dessas situações na igreja hoje? Temos algumas situações dessas na igreja hoje? Eu fico comendo. Isso. Eu acho que é simplesinho, não sei quando isso aqui, falar, isso acontecia muito quando eu era mais novo. A Coca-Cola. Ok. Cara, quem é para lembrar? As bebidas de cola podem ser um exemplo disso. Tipo, meu pai, ele toma Coca e sempre toma. E, tipo, mesmo quando ele era bem, ele tomava. Por isso me senti identificado com o que falou. E, cara, é incrível. Tive um jantar do Dara.
¿Qué le compraron? Compraron todo el refrigerante de cola y compraron un six de Coca-Cola. Aquel six de Coca-Cola dio para hablar un año entero de que si por qué bonito tomaba Coca-Cola o por qué tomaba Pepsi. Y es un deseo en la práctica de que a veces acontece na igreja mesmo. Que, porque ven que es una cosa que parece raro, no sé. Como dice, si eu, pues, ele pode, eu vou poder. Uhum. Não tem que falar isso. Não. Ok, muito bom. Então, às vezes, na igreja, dentro da própria igreja, a gente faz esse tipo de bullying espiritual, vamos chamar assim, né? Ok? A gente tem bebidas à base de cola, com chimarrão, uso de barba. A gente tem esse tipo de bullying espiritual que não deveria existir no nosso meio. Ok, que já debatemos. Ok. Se para você ofende a sua consciência, é o que Paulo está querendo ensinar. Você não come da carne do ídolo. Se para você ofende a sua consciência uma bebida de cola, você não faz uso dela. Mas se para você não ofende a sua consciência, faça uso como bem lhe entender. Não é uma pergunta, por exemplo, que conste da entrevista para a recomendação do templo. Pois é, não tem. Então, a gente às vezes cria caso onde não tem. Mas eu queria citar o seguinte: se você coloca seus direitos à frente do bem-estar espiritual de outros, a gente está fazendo errado. Se alguma liberdade nossa pode ser uma pedra de tropeço para o testemunho do meu próximo, eu estou procedendo mal. Então, se eu sei que a consciência daquele irmão se ofende com determinada atitude minha, mesmo que eu tenha o direito de fazê-lo, ou a liberdade de fazê-la, porque não é prescrita em nenhuma lei contra, e eu faço, eu estou sendo errado, porque eu estou afetando a consciência do meu irmão. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não gosto de ter minha consciência afetada, eu não posso afetar a consciência do meu irmão. Então, Paulo não está falando de mandamento. Para mim, roubar é certo. Não, não é isso. Paulo não está falando disso. Mas tem áreas que são cinzentas no Evangelho, não tem? No próprio manual de instruções, a gente citou aqui a palavra de sabedoria. Alguns padrões de vestimentas. Pode, não pode. E ele fala que nessas situações a gente deve considerar o sentimento do nosso próximo. Eu posso não estar incorrendo na quebra de nenhum mandamento e nenhuma lei, mas e o sentimento do meu próximo está sendo afetado por aquilo que eu estou fazendo? É isso que Paulo começa tentando alertar. Aqui a gente tem missionários retornados, missionários a ir ao campo, né? E pense, por exemplo, em quantas regras na missão a gente teve que respeitar por causa do bem-estar espiritual de outras pessoas. Citamos novamente os refrigerantes à base de cola. Tem missão que é permitido. Na minha missão não era. Algumas outras missões também não eram. Então, tá? Então, dependendo do contexto, isso pode afetar a consciência de outros irmãos. E nós não devemos fazer. É evitar a aparência, e não é nem só do mal, porque beber uma Coca-Cola não é maldade para ninguém, por exemplo. Mas pode ser mal para a consciência daquele meu irmão. Aí eu devo me restringir de exercer esse meu direito ou essa minha liberdade. Claro, eu não estou dizendo que vocês vão se restringir do direito de vocês e a liberdade de permanecerem castos porque seu colega da faculdade fica ofendido com isso. Não estou dizendo. Não é mandamento. São aquelas áreas cinzentas das normas da igreja. Tá? Por exemplo, tirar fotografia na sacramental. Pode, não pode? É sempre um debate eterno.
No manual em inglês diz que você não deve filmar a reunião sacramental. Em português diz que não devo filmar na dependência do salão sacramental. Tá vendo? Então, sim. Se eu for pelo manual em inglês, eu posso sim tirar uma foto do meu filho discursando sem problema nenhum. Posso até filmar o discurso do meu filho, por exemplo, da minha esposa. Eu não estou filmando a reunião sacramental. Mas aqui, no manual em português, se restringe à fotografia e ao vídeo no salão sacramental. Entende? Tem muitas aulas na Inglaterra, nos Estados Unidos, que eles gravam toda a oração sacramental, só que na hora do sacramento eles param e só deixam a oração sacramental passando na tela. Sim. Na pandemia fazíamos assim. Né? Então, é questão de como é que está o sentimento do meu próximo. É isso que Paulo está ensinando. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13 agora. Versículo 13 do 8. Pelo que se o alimento escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, eu vou deixar de comer carne se eu estiver escandalizando algum irmão meu. Acho que el versículo de la Biblia lá, Josué não foi traduzido. É? Não teve por lá, né? Ok. Ele diz, se o alimento, se a bebida à base de cola escandaliza meu irmão, nunca mais beberei bebidas à base de cola, para que meu irmão não se escandalize. Ok? É isso que Paulo está falando. Tá? Se eu usar a barba e escandalizar a meu irmão, nunca mais usarei a barba para que meu irmão não se escandalize. É esse o nível que Paulo gostaria. Isso me lembra quando Jesus Cristo estava com Pedro e perguntaram para ele se era lícito pagar imposto aos romanos. E aí, o Salvador vai contar uma história dos filhos do reino, né, os convidados que não eram filhos do reino. Aí, no versículo 27 de Mateus 17, vocês podem cruzar aí. Mateus 17, 27, com 1 Coríntios 8, 13. O Senhor fala para Pedro, para que não os escandalizemos. Pedro, para que a gente não escandalize, não faça ninguém tropeçar, a gente paga o imposto. Precisa? Não. É meu direito não pagar? É. Mas para a gente não escandalizar ninguém, Pedro, vamos pagar, pesca ali o peixinho, abre a barriga dele e vai estar as moedas que você vai pagar. Mateus 17, 27. Nosso propósito é ser um pacificador, não um ofensor. O presidente Nelson tem falado isso ultimamente bastante. Devemos trazer paz aos sentimentos daqueles que nos rodeiam. E nós não estamos aqui, tá, para julgar ninguém, bom ou mal. Mas a mensagem que fica é: sejam sensíveis aos sentimentos alheios. Eu não vou julgar o irmão que defende o uso do chá verde, que é outra área cinzenta, né? Não vou julgar aquela irmã que acha que pode usar um biquíni, outra que acha que pode usar um maiô. Não vou julgar essa irmã. Não estou aqui para isso. Nunca foi a nossa função. Mas a mensagem é ser sensível ao sentimento alheio. Nossa família vai ser melhor. Nossa ala vai ser melhor. Nossa estaca vai ser melhor. Nosso trabalho vai ser melhor. E por aí vai. Se a gente parar com essa mania de julgar os outros. Paulo já havia falado isso nos outros capítulos que estudamos aula anterior. No capítulo 11, então, dúvidas até aqui? Então, o primeiro problema era a imprudência. Ele estava dizendo, sejam prudentes. Machucou o sentimento de alguém, não faça.
Feriu a consciência de alguém? Não faça. Ah, mas eu estou no direito. Ok. Feriu alguém? Não faça. Capítulo 11, outro problema. A gente vai chamar de insubmissão ou insubordinação. Tá? Vamos ver o versículo 3, então, do capítulo 11. 3. Capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Esse versículo é responsável por muitas confusões, não é? Concordam comigo? Qual é a confusão que eu posso tirar desse versículo? Ou qual ensinamento errado eu posso tirar desse versículo? Mas ele diz aí, né? Então, qual é o ensinamento que eu posso tirar errado dessa afirmação? O homem é a cabeça da mulher. Submissa, que as mulheres deveriam ser submissas ao sexo masculino. Não era isso que Paulo estava dizendo. E esse versículo ainda é usado como justificativa para muitos distratos que as mulheres sofreram e ainda sofrem, tá? Para algumas mulheres mesmo, ler isso pode ser um versículo difícil, mas a gente vai tentar entender. O ponto de Paulo aqui não é gênero masculino, gênero feminino. O que Paulo quer ensinar é que todos nós, no reino de Deus, estamos abaixo ou submissos a alguém com autoridade maior. Não significa também, em nada, ser menor. A ideia do mundo é que alguém submisso é menor do que aquele que está no controle ou no poder, com a autoridade. Não é essa a ideia que passam? Então, seu chefe está assim no seu trabalho porque ele é maior que você, melhor que você. A gente já sabe que até no mundo nem isso é verdade, né? Às vezes o nosso chefe é o que puxou mais, né? Vou te falar, eu recebia na série de classe. Meu chefe estava de pé, eu me tolerava bem. E o diretor industrial, o chefe do chefe, digo para nós, só que não respondemos ao outra diretoria. Aí o cara chega e não fala, por isso que passa isso aqui. E não respondemos, porque não, me companheiria. Porque o chefe era outro de vocês. Porque eu sei, é diferente, eu tenho instrução de emprego. E ele, eu como diretor, não posso autorizar você. Não. Aí nosso chefe, quando voltou, nos levou no cantinho e fomos curar por ter falado que não. E ele falou isso aí, porque a vezes tem que puxar certas pessoas. Então, infelizmente, a gente vê no mundo que nem sempre aquele que está em posição de maior autoridade tem um merecimento maior. E não é isso que está em questão aqui. Paulo também não está entrando nessa questão. Ele está dizendo que no reino de Deus, a gente sempre vai ser submisso à autoridade de alguém. Pensando nessa linha de raciocínio de Paulo, quem vocês consideram maior, Deus ou Jesus Cristo? Eu, na minha opinião, diria Cristo, mas Cristo direciona para Deus, então Deus no final. Cristo seria subordinado a Deus, embora eles sejam iguais, vamos dizer assim. O fato é, pelo fato de Cristo ser submisso a Deus, em nada diminui Jesus Cristo. É tanto que nós também o consideramos como um Deus. Tá? Um bispo é diminuído por ser submisso ao presidente da estaca? A gente não vê assim no Evangelho. E é sobre isso que Paulo está falando. Sempre tem alguém em uma posição de autoridade maior. A gente vai sempre responder a alguém. Todo santo dos últimos dias voluntariamente é submisso, de comum acordo e de comum entendimento. Porque a gente se submete a uma pessoa que nos preside, porque a gente sabe que aquela que nos preside vai nos servir. É por isso que a gente se submete voluntariamente. Então, se uma mulher se submete ao marido, é porque o marido vai servir. Se Jesus Cristo submete ao Pai, o Pai vai servir a ele. Se um bispo se submete ao presidente da estaca, o presidente da estaca vai servir. Se nós nos submetemos ao bispo, o bispo vai nos servir. Essa é a ideia do reino
de Deus. Beleza? Então, a diminuição da mulher aí como um sexo frágil não se iniciou aí com os apóstolos da igreja. Eles não pregavam isso de forma nenhuma. Vejam o que Sócrates, filósofo daquela sociedade grega, dizia: ser uma mulher era uma punição divina, pois elas estavam a meio caminho de ser um homem e meio caminho distantes de ser um animal. Isso era o que Sócrates, pensamento daquela época, dizia e vigorava. Então foi a filosofia do mundo que começou a degradar as mulheres. E era com essa filosofia grega que Paulo estava lidando. Era essa filosofia que estava se impregnando na igreja cristã. Isso não só acelerou a apostasia, como também a percepção apóstata da mulher. Santo Agostinho, que a gente fala tanto e cita tanto, sim, foi uma figura histórica, né, dentro do catolicismo, mas ele se perguntava como um homem poderia possivelmente amar sua esposa sabendo o que ela é e o que ela representa, e concluiu que um homem devia amá-la como um cristão era ordenado a amar os seus inimigos. Então, imagine esse pensamento. Isso a gente chama de asceta. Asceta é aquele que considera tudo que vem do corpo imundo, desprezível, principalmente nas coisas ligadas ao sexo, tá? Então, esses primeiros padres ascetas ou papas ascetas da igreja identificavam a mulher com a sexualidade, era quase que sinônimos. E eles consideravam imundície e esse horror às relações sexuais se metamorfoseou a um horror às mulheres. E é totalmente contrário ao que Paulo diz em 1 Coríntios 11:11. Vamos ler aí. Escritura famosa. 1 Coríntios 11:11. É até fácil de decorar. 11:11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, o Senhor. Isso era revolucionário para a época. Enquanto os outros estavam dizendo que a mulher estava meio caminho de ser um homem e meio caminho de ser um animal, ele estava dizendo, não, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem. São dois aspectos do mesmo ser, assim, como a gente citou aulas passadas, uma moeda é composta de cara e coroa. É assim que deve ser um homem e uma mulher. A única razão para Paulo dizer que somos voluntariamente submissos é porque sabemos que aquele que preside sobre nós irá nos servir. De outra maneira, isso seria pura e simplesmente servidão, não essa submissão do reino de Deus. Então, Paulo havia acabado de falar sobre ser insensível aos sentimentos do próximo. E ele segue com essa linha de raciocínio e diz que não vai tolerar qualquer tipo de abuso justamente contra as mulheres. E aí ele tem esse versículo 11. Nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Então, nós, como membros da igreja, a liderança vem batendo nessa tecla. Nenhuma forma de abuso, seja contra mulheres, crianças, qualquer outra pessoa é tolerada dentro da congregação dos santos de Jesus Cristo. Perfeito? Dúvidas até aqui? Então, primeiro ponto, imprudência. Segundo ponto, que a gente discutiu, insubordinação ou insubmissão. E o terceiro ponto, ele estava lidando com o problema da insegurança. E não estou falando de uma segurança armada, policial, de se sentir inseguro mesmo. Porque é aí que ele vai falar sobre os dons espirituais. E tem tudo a ver, porque ele começa justamente o capítulo 12, no versículo 1, assim. Quem pode ler? 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero que nós sejamos ignorantes. Ele não queria que fôssemos ignorantes. O que era que ele queria, então? Que nós aprendêssemos, que nós soubéssemos, que nós estudássemos e absorvêssemos tudo acerca dos dons
espirituais. E foi justamente isso que o presidente Nelson disse no discurso dele intitulado A Participação das Irmãs na Coligação de Israel, na Conferência Geral de outubro de 2018. Ele disse o seguinte: orem para compreender seus dons espirituais, a fim de cultivá-los, usá-los e desenvolvê-los, mais do que jamais fizeram. Vocês transformarão o mundo ao fazerem isso. Então, se a gente quer alguma mudança, devemos começar a entender, usar, cultivar, desenvolver os dons espirituais que o Senhor nos dá. Vamos continuar nesse mesmo tema, lendo agora o versículo 7 de 1 Coríntios 12. Versículo 7. Isso, 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para por último. A manifestação do Espírito é dada. Então, eu posso com segurança dizer que todo membro da igreja tem pelo menos um dom espiritual? Sim, é o que está até na publicação da igreja. Não sei se tem em português aquele manual Sempre Fiéis, tem em português. Não sei se esse verbete está lá. Mas se procurarmos em inglês, que o título do manual é True to the Faith, tá? Sobre dons espirituais, diz exatamente isso. Cada membro da igreja tem pelo menos um dom espiritual. Então, sem essa, da gente dizer, eu não tenho dom nenhum, a gente às vezes está todo revoltadinho e diz, né? Eu não tenho dom nenhum, vê o irmão tal. Sem essa. Pelo menos um, a gente vai ter. O elder Marvin J. Ashton diz que a maior tragédia de nossa vida é nos classificarmos como desprovidos de dons ou talentos. A gente deve aprender desde já que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus. Não é isso que a gente ensina desde a primária? Então, a gente considera esse Deus sem talento, já que a gente foi criado à imagem e semelhança dele, né? É algo injusto e até mesmo irracional a gente dizer que não tem talento nenhum. Se formos, e como acreditamos, criados à imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso. E esse sentimento pode nos conduzir ao desespero, à depressão, à dúvida. Então, esses 3D, desespero, depressão e dúvida, 3D, podem acabar conosco, até que a gente se decida a redescobrir os maravilhosos dons que nós possuímos. Boa. Que bom. Manda ver. Permitam mencionar alguns dons que nem sempre são evidentes ou notáveis, mas que são muito importantes. O dom de pedir, o dom de ouvir, o dom de escutar, que abençoar a vizinhança, o dom de chorar, o dom de evitar contendas, o dom de buscar o que é justo, o dom de não julgar, o dom de buscar a orientação de Deus, o dom de se importar com o próximo, o dom da ponderação, o dom de orar, o dom de prestar um testemunho poderoso. Então, esses são vários dons que a gente nunca, né? Então, a gente sempre pensa que é dom de Maiores. Então, esses dons básicos, assim, dom de não educar, eu não tenho esses dons. Bom que você compartilhou. Você não sabe de onde é, mas eu sei. Foi Marvin J. Ashton, em outubro de 1987. O título do discurso dele é There Are Many Gifts, ou seja, há muitos dons. Foi exatamente isso que ele citou. Eu mandei para vocês, no nosso grupo, a referência desse discurso. É um discurso muito bom. E justamente eu vou citar essa partezinha para quem está em casa, ficar gravado. Muito bom, tá vendo? É assim que o Espírito trabalha, em sintonia. E ele vai realmente... Versículo 4 de 1 Coríntios 12, eu já vou citar novamente. Mas, ele diz,
Há diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo. A gente tem, então, aí uma listinha de dons. A gente vai ter essa listinha de dons em Doutrina e Convênios 46, e ainda a gente vai ter essa listinha de dons citada por Moroni. Então, eu queria que vocês entendessem que essas listinhas de dons, elas são ilustrativas, elas ilustram alguns dons, e não são uma lista compreensiva, ou seja, de todos os dons. Elas só ilustram. E aí sim, eu vou citar o que Marvin J. Ashton disse nesse discurso de outubro de 1987. Esses dons que são menos, assim, falados. O dom de pedir, o dom de ouvir e usar uma voz mansa e suave, o dom de chorar, o dom de evitar contenda, o dom de concordar, o dom de evitar vãs repetições, o dom de buscar o que é justo, o dom de não julgar, o dom de buscar orientação de Deus, o dom de ser um discípulo, o dom de se importar com os outros, o dom de ponderar, o dom de oferecer orações, o dom de prestar um testemunho poderoso, o dom de receber o Espírito Santo. Está tudo nesse discurso. E todos esses dons é uma lista também ilustrativa, não significa que para por aí. Ele está só ilustrando a infinidade de dons. Todos esses estão operando sobre o mesmo Espírito. Vejam no versículo 11 de 1 Coríntios 12. Quem pode ler? Sim. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então ele reparte a cada um. Mais uma vez, ele parece estar dizendo, cada um de vocês tem direito a pelo menos um donzinho espiritual vocês vão ter. E aí Paulo vai comparar esses diversos dons aos diversos membros de um corpo humano. Do 23 ao 25, ele vai fazer justamente essa listinha. Ele vai dizer que todos são necessários. Vamos ler 23, 24 e 25. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos honrosos, damos muito mais honra. Então, vejam que eles consideravam tudo relacionado ao sexo desonroso. E é quando Paulo fala aí, aqueles que reputamos ser menos honrosos no corpo, é o que mais a gente bate na tecla, não é? Da lei da castidade. A esse a gente reputa muito mais honra, porque sabemos que tem o poder da procriação. Então, Paulo já começa dizendo isso. Aquele membro que você julga mais desonroso, a esse a gente dá muito mais honra no Evangelho de Jesus Cristo. Continua. Ou seja, o cérebro, você não fica honrando o cérebro porque todo mundo sabia que era importantíssimo. Mas Deus ordenou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. E o 25? Então, ele compara os dons a esses membros do corpo, porque muitas vezes, quando a gente lê uma listinha dessa, a gente diz, mas que dom besta, não é isso? A gente pensa, mas que dom besta, né? Sabe, igual os poderes do Aquaman, que a gente diz, que poder besta, né? Mas todos eles são necessários, eles trabalham juntos. Bruce R. McConkie disse o seguinte, num sentido mais amplo, os dons espirituais são infinitos em número e em suas manifestações. Infelizmente, alguns de nós enxergam alguns dons como defeito ou fraqueza. Na listinha que a Sabrina leu e que eu repeti aqui, quantos de nós, por exemplo, encaram o dom de chorar como um defeito? A gente já chega subindo no púlpito e se desculpando. Eu sempre choro, gente, desculpa. Você tem o dom de chorar, ponto. Tem gente que não chora nem quando a mãe morre. Esse cara não tem o dom de
chorar. Então, e aí a gente considera como uma fraqueza, um defeito, a gente já chega pedindo desculpa, né? Então, não se envergonhem de ser e de exercer esse dom. E outro, por exemplo, tem gente que diz, eu detesto ser tímido. Em várias situações, ser tímido é uma bênção. E aí, quando a gente passa por aquela situação, a gente percebe que ser tímido, às vezes, é um dom, né? Pode? Então, Daí, ele fala que tinha uma melhor amiga e ela falou assim, olha, Vinícius, essa timidez te ajudou muito, o Senhor te deu essa timidez, porque senão... ok, preservou ele. Preservou. Então, quantas vezes a gente não fala alguma coisa imprópria, na hora imprópria, para a pessoa imprópria, né? Se você tivesse o dom da timidez, ia ficar calado, ia se livrar de algumas situações bem constrangedoras até, né? Então, nada de se desculpar pelos dons que nós temos. Vamos usufruir esses dons, porque todos eles são importantes. São infinitos, tá bom? Então, vamos chorar à vontade quando for prestar testemunho, exercer o dom de chorar, tá bom? E é bem interessante notar que os 3 relatos espirituais, 1 Coríntios 12, 3, Doutrina e Convênios 46, 13 e Moroni 10, 7, começam com um dom em comum. Vamos descobrir qual é esse. 1 Coríntios 12, 3. Qual é o dom que encabeça a lista? Primeiro Coríntios 12, 3. Tá chegando lá. Entender pelo Espírito, mas vai lá. 1 Coríntios 12, 3 é bem específico. Ok. Então, o primeiro dom que começa tanto a lista de Moroni, Doutrina e Convênios e de Paulo aí, em Coríntios, é saber que Jesus é o Cristo. Esse é o primeiro dom. Tá? Então, a gente pode, às vezes, se sentir inadequado por realmente não saber. Acontece, né? Não saber, não ter essa certeza sobre o sacrifício de Cristo, da divindade de Cristo. E aí vamos abrir Doutrina e Convênios 46, 14, porque a gente às vezes pode dizer, puxa, mas eu não tenho essa certeza, eu não sei. Doutrina e Convênios 46, 14, quem pode ler? Uhum. Então, a outros é dado que dom? De acreditar em quê? Nas palavras deles. Deles quem? Desses que sabem que Jesus é o Cristo. Então, tem gente que tem o dom de saber que Jesus é o Cristo. Tem gente que não tem esse dom. Mas tem o dom de acreditar naquele que tem o dom de saber que Jesus é o Cristo. E vai receber as mesmas bênçãos. Lê de novo o finalzinho do versículo. Para que tenham também vida eterna, se permanecerem fiéis. Então, acreditando, pelo mesmo Espírito, a gente vai desenvolver o dom de e receber o dom de saber que Jesus é o Cristo. Tá? Então, uma coisa vai levar a outra. Alguns já têm esse dom de saber. Eu não tenho. Eu tenho o dom de acreditar nesses que sabem. Então, eu acredito. E depois o Senhor me dá o dom de saber que Jesus é o Cristo. A gente pode associar isso com o dito por Cristo em Mateus 10, 41. O que Cristo fala em Mateus 10, 41? Quem pode ler para nós? Mateus 10, 41.
Quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Tá bom, até aí tá bom. Quem recebe um profeta na qualidade de um profeta vai ter recompensa de um profeta. Você precisa ser profeta? Você só precisa receber um profeta na qualidade de um profeta. E aí, é interessante também, já que a gente está falando em saber que Jesus é o Cristo e profeta, cruzar e abrir Apocalipse 19:10. O que que diz lá? Apocalipse 19:10. Olha, não faça salvo, porque não quero de teus irmãos, porque testemunho de Jesus. Agora, Deus, que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Só tendo o testemunho dele, eu já recebo um galardão como de um profeta. Deu para entender a conexão aí? A gente só acreditando naquele que sabe que Jesus é o Cristo, temos o testemunho de Cristo e vamos receber recompensa como de um profeta. Recompensa como o daquele que tem o dom de saber que Jesus é o Cristo. Beleza? Heber J. Grant foi chamado para ser presidente da Estaca aos 23 anos de idade. Quando o apoiaram, ele se levantou para discursar e depois foi almoçar. Presidente John Taylor e Joseph F. Smith estavam lá. Joseph F. Smith virou-se para Heber J. Grant e disse: notei que esta manhã você não prestou seu testemunho de que sabe que Jesus é o Cristo. Gostaria de incentivá-lo a fazer isso essa tarde, na sessão da tarde da conferência, né? Heber J. Grant disse: bem, eu não prestei porque eu não sei. Imagine. Joseph F. Smith ficou horrorizado, virou-se para o presidente Taylor, que era o profeta na época, e disse: sugiro que desfaçamos o que acabamos de fazer, ou seja, não dá para chamar esse cara presidente da Estaca, né? Não podemos ter um presidente de Estaca assim. John Taylor disse: Heber J. Grant sabe que Jesus é o Cristo. Ele só ainda não sabe que sabe, mas saberá. Pois é. Heber J. Grant, então, decidiu visitar todas as alas de sua estaca. E um desses bispos, com uma gramática terrível, prestou seu testemunho. Foi quando o jovem presidente Heber J. Grant parou e disse: ele sabe. E eu sei por tê-lo ouvido. E foi aí que ele ganhou o testemunho de que Jesus é o Cristo. Alguns têm o dom de saber que Jesus é o Cristo. Outros, de acreditar nestes que sabem que Jesus é o Cristo. E aí o Senhor concede o dom de saber que Jesus é o Cristo. 1 Coríntios 12 ainda, versículos 5 e 6. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A gente às vezes pode confundir o que é diversidade de ministérios e diversidade de operações. Vocês conseguem? O que é diversidade de ministério e diversidade de operação? Essa é a questão de ministérios, talvez seria tipo, a gente tem vários bispos, sabe? Então, cada um trabalha de uma forma. Mas todo mundo segue Cristo, Deus é o mesmo. Ok, O que as muito bom. pessoas interpretam é que são diversos ministérios, tipo, várias igrejas. Eu acho que é uma das coisas que Muito bom. É justamente isso, ó. Há diversas maneiras de um indivíduo servir em alguma capacidade em seu chamado. Então, um bispo vai servir diferente de outro bispo, que de outro bispo e de outro bispo. Podemos até chamar isso de um estilo único. Cada um vai ter seu estilo único de ser aquele bispo, de ser aquele presidente de estaca, aquele profeta. Então, vejam, por exemplo, né, Joseph Smith. Joseph Smith
provavelmente não foi concedido a ele os dons necessários para guiar o povo pelas planícies americanas. Mas esses dons foram concedidos a Brigham Young, que fez isso. O Senhor, ele aprecia cada forma da gente servir no nosso chamado, com o nosso jeitinho, com o nosso estilo. Qual dos profetas pôde levar tão fundo o livro de Mórmon aos corações dos membros quanto Asa Taft Benson? Não tem profeta que marca o ministério dele por causa de um dom? Temos. Não tem. Ok. Então, Howard W. Hunter também é conhecido como presidente que incentivava a sua recomendação ao templo. Era ele que dizia, se não tem o templo perto, tem uma recomendação ativa. Tá? Sempre tem ela ativa. Ok? Então, a gente talvez, após a morte do Russell M. Nelson, a gente vai conhecer, era o profeta que falava da coligação de Israel. A gente já fala isso. É o profeta que mais vem falando sobre coligação de Israel. Então, são essas as diferenças da administração. E aí, como é que eu não torno essa falta de dom como uma desculpa para eu não servir? Não, eu não tenho esse dom administrativo. O meu dom é ficar dando aula. Eu não tenho esse dom administrativo, eu não posso servir. O que o Senhor providenciou, então, para a gente não ter essa desculpa de dom? Numa presidência, por exemplo. Ok. Ele providenciou os conselheiros e ele providenciou a diversidade de dons justamente para ninguém ter desculpa de que não tem aquele dom. Pode não ter saído comigo aquele dom, mas saiu com a mão. Pronto, então a gente vai se complementar e a obra do Senhor vai ser feita. Isso é bacana, porque, por exemplo próprio meu, né? Eu não me via dando aula. Eu nunca gostei, assim. Sempre gostei de administrar, coordenar, conduzir, né? Estar ali, dando aquele suporte. Mas depois comecei a dar aula no seminário, Leva jeito, né? Leva jeito, né? Sabe? Tipo, Bom. mas aqui o senhor, eu não sabia que tinha o dom, assim, né? Claro que eu acho, tipo, eu tenho tranquilidade, eu não facilidade, eu tenho tranquilidade. Eu consigo fazer com tranquilidade o que precisa, né? Apesar de eu gostar muito mais de administrar do que de dar aula, né? Mas dar uma aula tranquilo. Muito bom. E é assim, tá? Por isso há essa diversidade de dons. A diferença de operações, que a gente vê aí no versículo 6, né? A diversidade de operações, tá? Em grego é energema, que significa o resultado de uma operação. O resultado daquilo que foi feito, ou aquilo que foi feito. Essa palavra vai aparecer novamente no versículo 10, ó. É tanto que ele associa isso à operação de milagres. E a gente aprende no manual Tópicos do Evangelho que a diversidade de operações nos ajuda a discernir se um ensinamento ou influência vem de Deus ou de alguma outra fonte. Talvez por isso que Paulo conecta no versículo 10, tá? Operação de milagres para aqueles santos, porque seria crucial para eles definir se aquele milagre foi operado pelo poder de Deus ou por alguma outra fonte. A diversidade de operações é você reconhecer, será que é um pensamento meu ou é um pensamento de Deus? É uma vontade minha ou é a vontade de Deus que está me impelindo? Isso é um dom, de saber essa diversidade de operações. Versículo 8, 1 Coríntios 12. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Qual é a diferença aí? Você vê que ele cita a palavra da sabedoria, não é a palavra da sabedoria que a gente hoje conhece, ok? E a palavra do conhecimento. Qual é a diferença dessas duas coisas? Sabedoria e conhecimento. Não sei se está certo, Manda ver. mas quando fala sabedoria é quando a pessoa sabe aplicar aquele conhecimento. Porque você ter o conhecimento é uma coisa. Você aplicar ele, você está sendo sábio. Eu acho que é isso. Muito bom. Se eu quero sabedoria, eu pergunto para quem? Vamos começar. Ok.
Se eu quero conhecimento hoje em dia, eu pergunto para quem? Conhecimento. Pergunto para o Google, pergunto para a Alexa, pergunto para o Siri, né? Beleza. Mas se eu quero sabedoria, pergunto para quem? Ok. Se algum de vós tem falta, não é de conhecimento, é de sabedoria. Peça a Deus. Se eu quero conhecimento, eu tenho inúmeras outras ferramentas. Mas se eu quero sabedoria, eu devo, como Sherry L. Du falou, vão às fontes que somente falem a verdade. Então, se eu tenho falta de sabedoria, eu peço a quem? A Deus. Tem mais algum lugar que eu possa procurar por essa sabedoria? As Escrituras. Tem mais alguma outra pessoa que eu possa procurar? Aos nossos líderes, aos ensinamentos dos profetas e apóstolos. Eu vou ganhar sabedoria. Posso ganhar conhecimento, mas eu vou ganhar sabedoria. Então, depois, confiram lá, tá? Vou deixar de novo aqui o linkzinho sobre o serão que a gente fez alguns anos atrás, sobre sabedoria. E olha o que Miles Kenton falou. Ele era britânico, era humorista, jornalista. Ele disse, conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não o pôr numa salada de frutas. Outro. Essa é de um autor desconhecido. Mando. Conhecimento é saber o que dizer. Sabedoria é saber quando dizer. Eu mando depois essas citações aí para vocês. Vamos passar para o versículo 9, que ele vai falar sobre um dom. E que dom é esse no versículo 9? Digam para mim. Da cura. E vejam, ó, que a gente pode acrescentar nesse mesmo versículo 9. Um tem fé para curar, outro tem fé para ser curado, e ainda pode-se ter um outro dom, de saber que não é a vontade de Deus te curar. Você aceitar isso numa boa. Quantos não ficam revoltados porque eu não fui curado da minha moléstia? Quantos vão sofrer 30, 40 anos com aquela moléstia? Eu tenho o dom de saber que não é o propósito do Senhor me curar. Eu tenho fé para ser curado, sim, mas também tenho fé e tenho o dom de saber que não é o propósito do Senhor, que eu fique livre daquela. Ter fé para não ser curado, acho que eu não tenho certeza. Se depois tiver o link, manda lá no nosso grupinho. Ok. Na preparação eu acho que eu esbarrei, sim, com um discurso, eu lembro de David Ribeiro, mas não me recordo o título. Mas se tiver, manda o linkzinho lá para nós. No versículo 10, Paulo aí vai listar um monte de dons juntos. E é justamente, Paulo está querendo dizer, ó, eu estou só querendo ilustrar, já que esses dons são inúmeros. Tá? É uma lista ilustrativa, não é compreensiva. No versículo 31, olha o que ele diz para finalizar essa parte de dons. Ele dá uma ordem. Muito bom. Qual é a ordem que ele dá? O que é procurar com zelo? Não é quando tu pergunta, mãe, onde é que está aquele meu vestido? Ela diz, está no armário. Aí tu só abre assim e diz, não está. Aí fecha. Né? Ou sei lá, mãe, onde é que está aquela minha coisa? Está ali na gaveta. Aí você só abre a gaveta, olha. Não, não está. Isso é procurar com zelo? De jeito nenhum. E o que é, então, procurar com zelo esses dons? Com cuidado, com atenção, com vontade de achar, com afinco. Então, ó, tem uma regra básica. Como é que a gente pode buscar esses dons? Olha o que Bruce R. McConaughey falou. Recebemos o mandamento de buscar os dons espirituais. Se não o fizermos, não estaremos andando no caminho que agrada a ele, de quem são os dons. Então, se a gente não está buscando, a gente não está agradando ao Senhor. E para a gente buscar esse dom, o que precisa fazer?
Pedi. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. E quais são? Ele diz que eu tenho que buscar, procurar zelosamente os melhores dons. Como vocês definiriam o que é um melhor dom? Aquele que eu uso de sabedoria. Aquele que usamos com sabedoria. Qual é o dom, então, que eu deveria desejar mais? Aquele que eu posso usar para ajudar o próximo. O que eu posso usar para ajudar o próximo, mas concordo que todos podem, né? Esse é o propósito de um dom espiritual. Então, qual é o que eu devo desejar mais? Olha o que o presidente George Q. Cannon falou. Quantos de vocês estão buscando os dons que Deus prometeu conceder? Quantos de vocês, quando se curvam diante do Pai Celestial em seu círculo familiar, em seus lugares secretos, lutam para que esses dons sejam destilados sobre vocês? Quantos de vocês pedem ao Pai, em nome de Jesus, que se manifeste a vocês por meio desses poderes e desses dons? Ou vocês seguem dia após dia como uma porta revolvendo nas suas dobradiças, sem ter qualquer sentimento sobre o assunto, sem exercer qualquer fé, contentando-se apenas em ser batizados, em ser membros da igreja e descansar pensando que a sua salvação está garantida porque fizeram isso? Se algum de vocês for imperfeito, é seu dever orar pelo dom que o tornará perfeito. Eu tenho imperfeições? Estou cheio delas. Qual é o meu dever? Orar a Deus para que me dê os dons que corrigirão minhas imperfeições. Então, qual é o melhor dom para mim? É o mesmo que o melhor dom para o Julio? Não. O melhor dom, devo procurar com zelo o melhor dom e vai corrigir as minhas imperfeições. Esse é o melhor dom para mim. Cada um de nós aqui deve procurar com zelo o melhor dom que corrigirá essas imperfeições. E o Senhor está ansioso para nos dar esses dons. Só basta a gente pedir. A gente não recebe porque a gente não pede, porque a gente não busca. De novo, Heber J. Grant. Lembram do jovem presidente da Estaca, com 23 anos? Estava sentado ao púlpito, já na conferência geral, como presidente da igreja, e viu seu irmão Fred, que estava totalmente inativo, entrar. Presidente Grant, que deveria fazer seu discurso, pensou, ok, ali está o Fred. Nunca o vi em uma conferência geral antes. Ele orou em seu coração. Pai Celestial, eu realmente preciso tocar o Fred e acho que não consigo fazer isso sozinho. Preciso do dom de ser capaz de falar além de minha capacidade natural. Ele se levantou para falar e havia esquecido completamente do discurso preparado. Ele relatou, não tenho ideia do que eu disse, mas não dei o sermão que havia planejado. Levei minhas mãos à cabeça e chorei feito um bebê. Ele disse, agora estraguei tudo. Meu irmão estava lá na congregação, não dei o discurso que eu tinha planejado. No dia seguinte, Fred entrou no escritório de Heber J. Grant e disse, Heber, eu estava na conferência ontem. Respondi, eu sei, acho que você nunca havia vindo antes. Fred retrucou, eu venho o tempo todo, entro e saio antes do fim. Então quer dizer que você já me ouviu falar antes? Sim, ouvi, Heber, mas nunca o ouvi falar como falou ontem. Então, ele usou as mesmas exatas palavras. Ontem, você falou além de sua capacidade natural. É um dom espiritual. Ok? Patricia Holland, a esposa do Jeffrey Holland, que faleceu há pouco tempo atrás, ela disse o seguinte, se eu fosse Satanás, eu manteria as mulheres tão perturbadas e distraídas que elas nunca encontrariam a calma força e a serenidade, prendendo-as na tentativa de serem super-humanas, em vez de se esforçarem realisticamente para alcançar seu propósito individual e seu potencial único dado por Deus.
precisamos ter a coragem de ser imperfeitos. Ela falou isso há 30 anos atrás, no serão que ela deu para as mulheres. Precisamos ter coragem. Talvez esse seja mais um dom, de trato tranquilo e saber que eu estou no caminho do convênio, que estou fazendo o meu melhor, que eu não sou perfeito, que estou trilhando o caminho, continuo no caminho mesmo aos trancos e barrancos. Precisamos ter a coragem de ser imperfeitos. Eu tenho outra citação aqui, desse mesmo serão dela. Milagrosamente, descobri que tenho inúmeras e abundantes fontes de energia para ser eu mesma, porque sempre o pessoal comparava ela com Jeffrey Holland. Ele sempre efusivo e tal, e ela sempre calminha e tal. Mas no momento em que entrego a imitação de meu próximo, sinto-me fraturada e cansada e me vejo sempre nadando contra a corrente. Quando frustramos o plano de Deus para nós, privamos este mundo e o reino de Deus de nossas contribuições exclusivas e um sério cisma se instala em nossa alma. Cisma é uma ruptura, divisão. Deus nunca nos deu nenhuma tarefa além de nossa capacidade de realizá-la. Só precisamos estar dispostos a fazê-la do nosso próprio jeito. Sempre teremos recursos suficientes para sermos quem somos e o que podemos nos tornar. Às vezes a gente quer tanto emular o dom daquele meu irmão, daquele meu amigo, daquele meu parente, que eu termino privando o mundo das minhas qualidades únicas, dos meus dons únicos para contribuir na obra do Senhor. Todos os dons são necessários, assim como cada parte do nosso corpo. E esse é um fenômeno interessante, porque se cada um aqui é diferente e manifesta o seu dom, a expectativa era de que causasse uma divisão, porque a gente não ia se falar, já que cada um é diferente. Infelizmente, às vezes na igreja a gente deixa isso acontecer. Mas não é o propósito. Surpreendentemente, esses dons são para nos unificar. Assim como as diferentes partes do meu corpo tornam um ser humano inteiro, um corpo humano inteiro. Tem uma coisa interessante, falando sobre ser inteiro e as partes do corpo, que Paulo citou em 1 Coríntios, vamos voltar, capítulo 10, versículo 17, eu deixei para mencionar esse versículo agora, de parte e inteiro. Quem pode ler o versículo 17 de 1 Coríntios 10? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. É por isso que a gente parte o pão. Vejam o versículo 16. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, é por isso que a gente parte o pão diante de todo mundo na reunião sacramental. A gente afirma a unidade, não só com Jesus Cristo, mas com o meu próximo. Vocês veem que é sempre um pãozinho inteiro, a gente faz questão de quebrá-lo ali. E é justamente esse simbolismo da unidade que Cristo tem cada partezinha que é nós. Somos unidos a Ele e somos unidos como congregação de santos. O elder Jeffrey Holland comparou a igreja a um coral. Recentemente tivemos uma apresentação do nosso coral, né? A gente vai aos trancos e barrancos, não vai? Mas não se faz um coral com vozes iguais cantando a mesma melodia. Isso não é coral. E ele disse: todas as criaturas de Deus têm um lugar no coro. Quando menosprezamos nossa singularidade ou tentamos nos adequar a um estereótipo fictício, perdemos a riqueza de tom e timbre que Deus pretendia quando criou um mundo de diversidade. Então, mesmo dentro da igreja, infelizmente, e às vezes não é nem consciente, é inadvertidamente, a gente cria esse estereótipo. Qual é um dos estereótipos que a gente tem aqui na igreja, por exemplo? Consegue? Uma mulher já acima dos 30, solteira.
Um casal que não tem filho. Um missionário retornado que ainda não casou. A gente não cria esses estereótipos na igreja. Ficou divididinho, né? Os não casados. Então, a gente cria esses estereótipos e podemos levar as pessoas a pensar que eu não faço parte desse corpo de Cristo. Por quê? Eu sou uma mulher que não me casei. Ou eu sou um missionário que a idade está passando, está chegando, e eu não me casei. Então, eu não faço parte desse corpo. Infelizmente, inadvertidamente, muitas vezes a gente cria esse estereótipo. E isso não é verdade, tá? Posso compartilhar uma coisa que eu vi? Claro. Essa semana, hoje, agora, eu vi um vídeo que tinha um cara na igreja, ele estava na igreja, assim, com a igreja, né? E aí, beleza, o celular dele tocou no meio da missa dele, do negócio dele lá. Aí, de repente, todo mundo olhou para ele assim, com cara feio. Reprovando ele, assim, julgando ele, né? No final, todo mundo falou, por que você fez isso? Começou por cima dele, assim. Aí, beleza, ele saiu de lá, muito triste, assim, até chorando, parece que estava chorando. Aí, beleza, ele foi para um bar. Aí, ele estava no bar, bebendo, chegou um drink, assim, e aí ele derrubou a garrafa da cerveja, do drink, não sei o que era, derrubou no chão, quebrou e tal, e viu um monte de gente por cima dele. Ele já ficou meio assim, pensando que ia apanhar, ia acontecer alguma coisa. E a galera veio e falou, você tá bem? Você se machucou? Tá tudo certo com você? Então, tipo, as pessoas se preocuparam com ele. E a gente inverte, então, a gente fazer isso dentro da igreja, e as pessoas fora. De fora, às vezes, fazem. São mais compreensivas. Então, a gente tem que ter cuidado realmente com esse estereótipo, tá? Veja que o pé, com a unha encravada dele, os calos do pé, o chulé do pé, que pode não ser tão atraente como um olho verdinho, olho azulzinho, cor de mel, mas tente viver sem um pé, né? E é isso que Paulo tenta nos ensinar. Nós não estamos aqui para competir um com o outro, nós somos uma equipe. Vamos voltar a 1 Coríntios 12, 26. A gente é uma equipe aqui. Quem pode ler? 12, 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, a gente é honrado pelo sucesso dos nossos irmãos. A gente deve, talvez, encarar melhor isso. No nosso trabalho, aqui na igreja, a gente deve ficar feliz, porque nós também seremos honrados, porque somos todos um único corpo. Lembra-se do último versículo aí, que a gente já discutiu, do capítulo 12? Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí não sei por que dividiram o capítulo aí, não precisavam. Lembre-se também que divisão de capítulo e versículo é coisa nossa. Aí a gente às vezes perde o entendimento. Então Paulo diz, tudo isso é fantástico, mas eu vou mostrar coisa melhor ainda. E é aí que vai começar o capítulo 13, tá? É o mesmo discurso dele, ele diz, show, esses dons espirituais, perfeito, mas tem coisa muito melhor do que esses dons espirituais. E quando eu estava preparando a aula, eu vi umas citações de Bruce R. McConaughey que achei bem interessante, porque alguns desses dons espirituais que nos são úteis aqui na mortalidade vão ser inúteis ou não operantes na eternidade. Vocês já pararam para pensar nisso? Me deem um exemplo de um dom que é útil aqui na mortalidade, mas é inútil na eternidade. Ok, pode ser. Cozinhar, eu sei que a turma olhou, mas desde quando tu tem assim? Mas veja, vamos talvez falar dos dons que a galera mais preza. Por exemplo, o dom das línguas. Vai ser preciso na eternidade? O dom da cura. Todo mundo em espanhol lá, né? Tá vendo? Então, alguns desses dons não serão operantes na eternidade, mas há 3 dons, e marquem bem isso que eu estou falando, são 3 dons que eles nunca vão deixar de operar. Eles são absolutamente necessários na eternidade que vem.
É tanto que o elder Neil A. Maxwell chamava esses dons de dons portáteis. Eram dons que a gente poderia levar conosco o tempo todo. Quais são esses dons? 1 Coríntios 13, 13. Digam para mim quais são esses dons que continuam operando. Isso. Fé, esperança e caridade. Eles nunca deixarão de operar. Esses dons espirituais são diferentes de todos os outros que a gente estudou até agora. E são esses três que talvez a gente possa dizer, são eles que me dão autoestima. Lembra que o problema que Paulo estava lidando era insegurança? Era esse problema que ele estava lidando. Então, quando não temos fé, esperança e caridade, não temos essa autoestima. Moroni, Paulo e Joseph pareciam entender esse conceito e diziam que depois que a gente descobre esses dons, aí sim a gente ganha confiança. Citação do elder Boyd K. Packer. Se você aprender e buscar sinceramente estes dons do Espírito, será competente. Os problemas existirão, mas encontrarão grande consolo e conforto, e grande poder estará com vocês o tempo todo. Isso é autoestima. E é só isso que Paulo vai mencionar sobre fé e esperança. É só nesse versículo 13 do capítulo 13. O resto vai ser inteiro sobre a caridade. Ele já fala aí no versículo 13. Porém, a maior destas é a caridade. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, são as escrituras favoritas do presidente Henry B. Eyring. Vamos lê-las, pode ser? É famoso, está em letra de música de Legião Urbana e tudo. Para quem não sabia, vem da Bíblia, tá? 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Quem pode ler? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal, e soa como sino mentira. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para os tempos e pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me farei para mim. Interessante, né? Porque a gente às vezes confunde o serviço com a caridade. Mas serviço não é caridade. A caridade envolve servir, mas serviço não é caridade. Quantas vezes a gente não serviu sem ser caridoso? Putz, amanhã tem que dar discurso, velho. Eu estou servindo, sim, vou chegar bonitinho, fazer meu discurso, mas não foi cheio de caridade, foi? Né? Puxa, tenho que preencher esses papéis para a missão, porque o bispo está me enchendo o saco, meu pai está me enchendo o saco. Então, nem sempre servir está em consonância com a caridade. E a gente não desenvolve caridade. Não dá para desenvolver caridade. Elder Holland cita o profeta Mormon, que ensinou que esse amor é um dom. Ele é concedido. Não sem esforço, paciência, mas como a própria salvação. No final, é um dom dado por Deus aos verdadeiros seguidores de Cristo. Isso a gente pode achar lá em Moroni, capítulo 7, versículos 45 a 48. A gente pode até falhar na caridade, mas a caridade nunca nos falhará. Nunca vai falhar em nós. Muitos dons vão ficar obsoletos no reino celestial, mas a caridade nunca vai falhar no reino celestial. A caridade nunca vai ficar obsoleta. O amor caridoso ou os relacionamentos amorosos selados nunca falharão. Ou seja, a caridade nunca vai falhar. A caridade é o antídoto para a contenda. Isso foi falado recentemente. Presidente Russell M. Nelson, no discurso Precisa-se de Pacificadores, em abril deste ano de 2023. A caridade é o antídoto para a contenda. A caridade é o dom espiritual que nos ajuda a nos livrar do homem natural, que é egoísta, defensivo, orgulhoso e invejoso. A caridade
é a principal característica de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. A caridade define um pacificador. E para que tipo de pessoa, para que tipo de receptor o Senhor tem prazer em dar a dádiva da caridade? Para qual pessoa o Senhor tem prazer de dar aquele presente? Pensem em vocês. Para que tipo de pessoas vocês mais gostam de dar um presente? Uma peça de roupa, por exemplo. Não, mas por que você gosta de dar para o seu namorado? Por que você gosta de dar para a Emilaine? Ok. E como é que você sabe que ela está gostando do presente? Oi? Sim, mas tem gente que você dá e... valeu. Eu já tenho 30 dessa daí. Ok, você não vai ficar muito feliz se der uma blusa para a Emilaine e ela vier no domingo com essa blusa? Não é assim que a gente vê que a pessoa está realmente gostando do presente? Se ela fala do presente, olha, aquela blusa que você me deu é ótima, eu lavo e fica seca rapidinho, não desbota. Aí você sabe que está. Então, para que tipo de pessoa o Senhor gosta de dar a caridade? Para aquela que usa. E para aquela que é grata por receber aquele presente. Tem pessoa que não demonstra gratidão nenhuma pelo presente que você deu. Dá, a pessoa nem abre. Né? Tem dessas pessoas? Tá bom, valeu, cara, deixa aqui que... né? Então, provavelmente, a chave para se ganhar o dom da caridade é a gratidão. O oposto de caridade, se vocês tivessem que escolher uma palavra para dizer que é o antônimo de caridade, qual seria? Qual palavra seria contrária à caridade? Talvez a gente pense em ódio, mas não é o ódio que é o antônimo da caridade, sabe? É a inveja, ok? O orgulho, muito bom. Então, implícito nesse ciúme da inveja, ok? É a ideia que Deus é injusto, que ele é insensível, que ele é parcial, que ele faz acepção de pessoas. Uma pessoa invejosa põe seu intelecto, sua opinião, suas obras, sua riqueza, seus talentos ou qualquer outro dispositivo mundano e importante contra as outras pessoas. Vejam o que C.S. Lewis falou. A inveja não obtém prazer em ter algo, apenas em ter mais do que o próximo. É a comparação que a deixa orgulhosa, o prazer de estar acima dos demais. Quando o elemento da competição desaparece, a inveja desaparece. Então, esse é o contrário da caridade. E Satanás, ele tem bloqueado de forma crescente esses nossos esforços de amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Nesse último século, Satanás seduziu toda a humanidade a empregar toda a sua energia, não no puro amor de Cristo, mas no amor romântico, no amor das coisas, ou no amor próprio excessivo. Assim, a gente termina esquecendo que o amor próprio e a autoestima são recompensas prometidas por colocarmos justamente outras pessoas em primeiro lugar. A caridade dá início a todas as outras qualidades espirituais. Olha o que Brigham Young falou. Há uma virtude, um atributo ou um princípio que, se fosse valorizado e praticado pelos santos dos últimos dias, seria a salvação de milhares e milhares de pessoas. Refiro-me à caridade, ao amor, do qual procedem o perdão, a longanimidade, a bondade e a paciência. Esses atributos não devem ser confundidos com a caridade em si, mas eles são resultados da posse do dom da caridade, são frutos da caridade. Tá? Aqueles que têm essas qualidades de perdão, longanimidade, bondade e paciência, é porque eles estão demonstrando caridade. Então, quando eu digo, ai, Senhor,
eu preciso desenvolver a minha paciência, ou dar-me paciência. Na verdade, a gente não está querendo paciência, a gente precisa caridade. A gente está pedindo paciência porque a gente não tem caridade. Precisamos obter a caridade. E lembre aí quando o Senhor diz, lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, lembram? Doutrina e Convênios, seção 18, versículo 10. Paulo enfatiza aí que ele se sentiria nada, apesar de todo esse valor. Se não tem caridade, ele diz aí ó, no versículo 2, nada seria. No 3, nada me aproveitaria. Então, se a gente não tem caridade, a gente se considera um nada. A maioria das pessoas que se preocupam só consigo mesmas deixam pouco espaço em si para pensar nos outros. Os humildes raramente pensam em si. Lembram quando a gente falou sobre Jesus Cristo? Das 7 palavras ou discursos proferidos na cruz? Só um, ele disse, eu tenho sede. Então, os humildes raramente pensam em si mesmo. O amor, ele floresce mais, prestem atenção nisso, quando a gente se preocupa mais com uma pessoa do que com nós mesmos, com o nosso cônjuge, com nossos filhos. A gente pode ver bem isso no ambiente familiar. A gente deixa tudo por causa da nossa esposa, dos nossos filhos. Tá? E a caridade, ela não vai elevar a nossa autoestima como o mundo faz. Quando você está para baixo no mundo, o que é que o mundo diz? Não, cara, você é incrível, você é o máximo, você pode, você consegue. Não. A caridade não trabalha. Moisés e outros profetas se sentiram inadequados. E o que que o Senhor falou para eles? O Senhor falou para eles, não, tu é o máximo, Moisés, tu és o máximo, Enoque. Não. O Senhor não falou isso. Não é dessa forma que a caridade opera aumentando a autoestima. O Senhor simplesmente, ele disse, eu estarei contigo. Eu sei, Moisés, que você é tudo isso que você falou. Eu sei, Enoque, que você tem todos esses defeitos, mas eu vou estar contigo. Então, está tudo bem a gente ter essas imperfeições. Ele está dizendo, está tudo bem, eu sei que você tem essas imperfeições, mas eu estou contigo. É assim que a caridade eleva a nossa autoestima. Tá? E Paulo, ele queria ensinar que todos os dons espirituais visíveis, como o dom das línguas, você falar 10 idiomas, fazer todo mundo compreender, é bem visível, tá? Mas que esse dom invisível da caridade era muito maior do que todos esses dons visíveis. Era o caminho mais excelente que ele disse no finalzinho do versículo 12. Eu vou mostrar uma coisa maior ainda. Um caminho mais excelente ainda. Mais excelente do que esses dons que são observáveis. Eu vou falar da caridade. E a nossa sociedade hoje não está cheia de amor. Não está cheia de caridade. Cristo, ele já havia profetizado sobre isso. O que o mundo chama hoje de amor, na verdade, não é amor, é luxúria. E Cristo, ele já havia profetizado em Mateus 24, 12. O amor de muitos esfriará. Era justamente isso. A caridade vai ser cada vez mais encarada como algo menor, sem importância. A caridade, aos olhos do mundo, está cada vez mais fria, esfriando cada vez mais. O Elder Holland, ele disse o seguinte, a maturidade da caridade é demonstrada pela gentileza. Alguém que não busca o que é seu, reduz o verbalismo, falar muito. Como podemos nos tornar como nosso Pai Celestial e o Salvador, se somos maus ouvintes? E veja que Paulo vai falar das coisas de menino. No versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então ele diz, agora que cheguei a ser maduro na caridade, eu vou fazer atos, eu vou mostrar as qualidades que a caridade traz. Eu vou ser maduro nessa caridade. Neil A. Maxwell disse o seguinte, muitos de nós fazemos o que Jesus nunca fez. Falamos demais. Brigham Young, não se pode esconder o coração quando a boca está aberta. É aí que a gente conhece as pessoas, né?
Então, essa maturidade a gente adquire quando pedimos e recebemos a caridade. É aí que a gente deixa de ser um menino para ser um homem. E no versículo 12, quem pode ler? Uhum. Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Os espelhos naquela época não eram como nossos espelhos hoje, tá? Eles eram um metal polido. Então, eles poliam bastante para aquele metal refletir a imagem. E vocês sabem que não é uma imagem legal, não é uma imagem perfeita. É por isso que ele diz, vemos por espelho em enigma. Mas olha o que é interessante, ele falando de caridade, ele diz, veremos face a face, agora conheço em parte. Quando a gente tem caridade, a gente vê uma pessoa pelo que realmente ela é, face a face, não é pelo que ela está aparentando. Eu vejo aquela pessoa como um filho de Deus, com todo o potencial divino instalado nela. E a própria pessoa que possui caridade se vê assim. Ele diz até aí, então conhecerei como também sou conhecido. Essa pessoa que tem caridade, ela exala amor, ela exala interesse e consciência pelos outros. Deve ser exatamente isso que aquela mulher que tocava nas vestes de Cristo sentia. Ele exalava esse amor pelos outros. Então, a gente deve se lembrar, já estamos chegando no final da aula, mas que fique na nossa mente que a caridade é um dom de Deus. Se ele deu, ele pode tirar. E como é que a gente pode perder a caridade? Tendo inveja. Quando a gente não é grato pelo dom recebido, ou quando a gente não age com aquele dom recebido, porque até o pouco que tem, lhe será tirado. É isso que o Salvador fala. Dieter Uchtdorf, no discurso dele, You Are My Hands, ele diz o seguinte, enquanto não manifestarmos esse amor em ações, nossas palavras não passarão de um som de bronze ou de um símbolo tilintante. É isso que Paulo fala no começo, né? Seria como um metal que soa, como sino que tine. Se a gente não converte e não manifesta esse amor em ação, não serve para muita coisa. E aqui eu encerro a aula com uma frase do maior poeta inglês, né, que já existiu, William Shakespeare, e ele diz o seguinte, não amam os que não demonstram seu amor. Então, se a gente ama, a gente tem que demonstrar amor. E esse é o convite para todos nós, já que falamos sobre a caridade, que nós possamos estender esses frutos da caridade para todas as outras pessoas. No final, é a única coisa que vai ficar. Ele disse, a caridade nunca falha. Ela nunca vai nos deixar na mão. Seja nessa vida mortal, ou seja, na vida espiritual e das eternidades. A caridade é a solução, a caridade é a resposta. Eu presto meu testemunho que essa é a Igreja de Jesus Cristo, tá? Ela é fundada e baseada na caridade. É esse amor que fez um Deus dar o seu Filho, um Deus, para morrer por nós. É esse mesmo amor que a gente deve buscar estender aos outros. E essa aula que eu queria deixar com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.